A paz do Senhor Jesus para todos os alunos e alunas, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, a todos os assíduos e assíduas da EBD, da criança ao idoso, uma escola para todos. Nós bem sabemos que amanhã, domingo, dia 28, não haverá EBD, por causa aí do decreto estadual, mas eu quero trazer neste sábado um resumo, mas um resumo muito breve mesmo, da lição de número 9. É preciso salientar para todos, sendo que a maioria já sabe, que as lições do primeiro trimestre de 2021 estão subordinadas ao título O Verdadeiro Pentecostalismo. E nós bem sabemos que nos interessa muito mesmo, nós somos pentecostais. Lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Vivendo o Fervor Espiritual. O textual se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verdade prática. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então, ser cheio do Espírito aí tem a ver com uma vida plena no Espírito Santo. Uma vida plena do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 5, do 15 ao 20. Vamos ao primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. Primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. Segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. Terceiro e último tópico, vigilantes contra a frieza espiritual. E agora nós vamos à breve aula. Vivendo o fervor espiritual. Esse é o título da lição de número 9. Vivendo o fervor espiritual. Viver fala de algo continuado, de algo duradouro, de algo perene, de algo permanente. Não é viver fervorosamente dia sim, dia não. Quando tudo está bem, está espiritualmente fervoroso, mas sempre. Nos dias bons e nos dias ruins. Sempre. Vivendo o fervor espiritual. Toda a vida, né? Todos os dias. É algo permanente. Dia após dia, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente da situação. É viver. Algo continuado. É viver fervorosamente. Devoção é o apego sincero e fervoroso a Deus. E é algo totalmente particular. É algo entre a pessoa e Deus. A frieza espiritual, eu não notei isso aqui, eu anotei, eu achei muito interessante, é que a frieza espiritual, ela é saliente pelo desprezo a principalmente palavra, oração e jejum. A frieza espiritual, o que eu quero dizer aqui é que a frieza espiritual, ela torna-se bem clara na vida das pessoas que desprezam, na vida do cristão, que despreza a palavra, a oração e o jejum, principalmente a palavra, a oração e o jejum. O salmista, no Salmo 119, no verso 97, ele diz: ó, como amo a tua lei e medito nela de dia e de noite. O salmista, ele diz: ó, como amo a tua lei. O salmista tinha verdadeiro amor pela palavra de Deus. O amor que nós temos pela palavra de Deus é demonstrado pelo tempo que dedicamos à mesma, a palavra do Senhor. Então o salmista diz: ó, como amo a tua lei. E ele não apenas amava, ele meditava na lei de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite. Qual o tempo que nós estamos dando para a leitura, para a meditação, para o estudo da palavra de Deus? Qual o tempo que nós estamos nos dedicando a isso? A palavra do Senhor, a meditar na palavra, a ler a palavra. Precisamos, a igreja do século 21, precisa primar muito pela palavra de Deus. Precisa primar mais pelas santas escrituras. No que tange a oração, o apóstolo Paulo nos diz
em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou seja, é algo continuado, dia após dia. Não é porque orei muito ontem que hoje eu não vou orar, que amanhã eu não irei orar. É algo continuado, orai sem cessar. Também diz orando em todo tempo. No que tange ao jejum, Jesus é o maior exemplo. Jesus jejuou, e olha o que diz a Bíblia, tanto em Lucas 4, como também em Mateus 4, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, etc. Jesus é um grande exemplo de jejum. E a oração, nós já conhecemos, né, uma frase aí, um jargão popular que diz, no meio evangélico, claro, diz: a oração é a chave da vitória. Nossos pais na fé diziam isso, e nós podemos dizer hoje com propriedade que a oração é a chave da vitória. E eu digo que a palavra é o alicerce do crente, a palavra de Deus é o alicerce do cristão, e que a casta de demônio, a tipo de demônios que só sai com jejum e oração, que possamos primar pela oração, palavra e jejum. Aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 5, o apóstolo diz: andai com sabedoria. Sabedoria. O cristão precisa andar com sabedoria. O cristão fervoroso, espiritualmente fervoroso, anda sabiamente. Ele é um cristão que anda com sabedoria. E diz mais, remindo o tempo. O apóstolo também diz aos Efésios a mesma coisa, remindo o tempo porque os dias são maus. Sabe o que quer dizer remir o tempo? É aproveitar a oportunidade. Tá bom? Que possamos aproveitar a oportunidade e agir sabiamente dia após dia. E na verdade, o que é ser cheio do Espírito Santo? Que possamos meditar nisso. O que é ser cheio do Espírito Santo? Imagine comigo, ou melhor, nós já sabemos muito bem que o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quem é cheio do Espírito é cheio de Deus, é cheio do amor. Então, se a pessoa não perdoa, se a pessoa não ama, se a pessoa não suporta o seu próximo, o seu irmão, como esta pessoa é cheia do Espírito Santo? Como essa pessoa é cheia de Deus? Como esta pessoa é cheia de amor? Então é uma reflexão para nós, pois estamos estudando a respeito disso e precisamos aplicar dia após dia. Viver na plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é viver na plenitude do Espírito. Não é apenas ser cheio do poder, faz parte dessa plenitude, mas há uma diferença entre ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem sede de orar, de pregar o Evangelho, de viver uma vida santa, e aí sucessivamente. Esta é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que possamos ser assim, cheios do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem sede de viver uma vida santa, de orar, de buscar a Deus, de pregar o Evangelho, ou seja, não é um cristão preguiçoso. Um cristão cheio do Espírito Santo é um cristão que sobrepuja, que vai além das quatro paredes. É um cristão fervoroso, um cristão cheio do Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele prima pelas coisas espirituais. É óbvio que ele não despreza o tangível, o concreto, mas ele prima muito pelo espiritual. Para finalizar, eu quero falar sobre as 3 características que identificam alguém cheio do Espírito Santo.
segundo o apóstolo Paulo, nos versículos 19, 20 e 21 da carta aos Efésios, capítulo 19, 5. Primeiro ele fala sobre o testemunho transbordante, que na verdade aí é expor através de cântico. Ele fala sobre o cântico, etc. E nós vemos no Velho Testamento, melhor, no Antigo Testamento, o salmista, através dos louvores, expondo a sua alegria, né, em servir a Deus. Testemunhar, expor esse gozo, essa alegria, essa paz, né? É o testemunho transbordante através dos cânticos, dos louvores. Segundo, ele fala sobre dar graças em tudo. Tem pessoas que infelizmente só dão graças a Deus quando tudo está bem ou pelas coisas favoráveis. Em tudo dá graça. Essa é a vontade do Senhor. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala. Em dar graças a Deus em tudo. Fala de gratidão. O salmista diz no Salmo 103, verso de número 1 e 2. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Dai graças a Deus. E quem dá graças a Deus em tudo, na verdade, é uma pessoa grata e principalmente uma pessoa feliz. E essa felicidade nós devemos expor dia após dia. E por fim ele fala sobre a sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Nós sabemos que devemos sujeitar as autoridades, contanto que essas autoridades não estão em confronto com a palavra do Senhor. Mas devemos também, principalmente nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre sujeitar-vos uns aos outros. Aqui fala sobre suportar uns aos outros. Considerar o próximo superior a nós. Se eu considero o meu irmão superior a mim, ele vai me considerar superior a ele. E iremos suportar e conviver em paz. E essa é a vontade do Senhor para todos nós. Vivamos sempre num fervor espiritual. Eu quero deixar uma frase minha para a nossa meditação. Se a nossa busca a Deus se resume apenas no culto ou no templo, é um sinal de frieza espiritual. O templo, o culto, deve ser uma extensão da nossa devoção a Deus. Então, não podemos buscarmos a Deus, falarmos com Deus, meditarmos na palavra de Deus apenas no culto, apenas em um templo, mas que possamos, dia após dia, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, possamos estar buscando a Deus, vivendo para Deus e tendo comunhão com Deus. Isso vai refletir no culto, vai refletir em qualquer lugar. Buscar a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Não deixe para buscar a Deus apenas em um culto. Não deixe para buscar a Deus apenas no templo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. E buscai sempre ao Senhor. Que essa devoção seja perene, permanente e dia após dia. Deus abençoe a todos. EBD, da criança ao idoso, uma escola para todos.